É Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não sela as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, se santifique ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Eu peço, amados, que se assentem. Uma das coisas mais importantes são as pessoas que entendem com clareza o que Deus está falando nesse texto aqui para agora, para os últimos dias da igreja da face da terra. Observe que ele diz que eis que cedo venho. E uma das formas da gente perceber que hoje a igreja, de uma forma geral, ela não está atentando, porque fala nesse último capítulo de Apocalipse, por um detalhe que está no versículo 17, que diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem é a esposa? A igreja. Observe que na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. João, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 1. No versículo 5 ele fala: e agora, Senhora, rogo-te que te não, como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, a Senhora a qual que ele se refere é a igreja. Só que hoje a igreja, ela anda ansiosa, ela anda, às vezes, até um tanto depressiva, porque, na verdade, ela não diz: vem. Eu sei que, ao longo dos anos, dos séculos, aconteceram bastante gafes de pessoas que pontuaram a vinda de Jesus, e marcaram até datas que nunca aconteceram. Só que, justamente agora que percebemos tão próximo à volta de Jesus, a igreja se encontra depressiva. A igreja se encontra porque a noiva não está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a forma fácil de se perceber é que a senhora, ela anda ansiosa. Mas se nós observarmos o panorama, ontem lá no meu trabalho chegou a notícia de pessoas que moram nos Estados Unidos, que lá já está faltando comida nas gôndolas do supermercado. E olhamos o cenário de guerra na Ucrânia, um princípio de guerra na China, guerra na Síria, e nós vemos claramente que o cenário está todo preparado. E
não podemos precisar a volta de Jesus, mas numa hora como essa, estar antenado sobre aquilo que está acontecendo faz toda uma diferença, para que possamos suportar, porque as dores de parto, as contrações vão aumentar. A vinda de Jesus, ela virá, você observa bem, quando ele fala lá em Mateus, que virá como as dores de parto de uma parturiente. A mulher, quando ela está de parto, a mamãe teve 10 filhos, e eu sei bem como foi isso, né? Quando começam as contrações, e então já tem que se preparar, e preparar um carro, porque vai chegar a hora de ter que levar. E as primeiras contrações são as que estão acontecendo. Da agora para frente, existe uma ordem do dia, para que possamos dizer, como esposa, vem, nós temos que estar enquadrados naquilo que fala aqui no início, porque muita gente não está percebendo que cada vez mais as contrações aumentam. O último país que não está controlado pelo comunismo da América Latina é o nosso. Olha o cenário da Venezuela, da Argentina, do Chile. E se de repente tudo aquilo que você vê se transformar? Se de repente você ter o dinheiro e ir no supermercado, mas não ter, como você vai agir diante disso? Algumas pessoas acham que a igreja do passado, eu já vi gente até debochar, porque quando eu era criança, eu lembro que os irmãos iam fazer culto nos lares, e tinha um irmão que ele tinha um caminhão basculante e levava todo mundo na igreja dentro daquele caminhão. E o povo ia, qual o louvor que eles iam cantando dentro daquele caminhão? Louvores falando da volta de Jesus. E eu consigo me lembrar com muita propriedade. A gente que é músico, a gente já nasce com esse dom, e a letra era mais ou menos assim, ó: os salvos viverão para sempre no lar que Cristo preparou, viverão na eternidade, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Era mais ou menos assim os louvores. E o caminhão ia embora truculento, porque, né, um caminhão não tem amortecedores como os carros de passeio, mas a glória de Deus ia dentro daquele caminhão, porque o povo pensava no céu. Aleluia. E hoje eu olho para a igreja, amados, seja sincero, para muitos crentes, o céu é uma utopia. Irmãos, de boa, seja sincero, para alguns crentes, irmãos, céu é uma utopia. Ou seja, é algo que não se pensam mais. E se nós somos forasteiros em terras estranhas, se o nosso lar é o céu, por que pensamos tanto nessa terra? Um dos motivos pelos quais a igreja do passado vivia sempre feliz, porque ela sabia que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente de glória. Não é que ninguém se preocupava em trabalhar, não é isso, e ficava aguardando, não, é que eles, ao mesmo tempo que faziam seus afazeres, o seu coração estava na sua pátria, porque ele sabe para onde ele vai. Então, hoje nós vemos uma igreja depressiva, porque ela já não pensa no céu como deveria. Ela já não sente mais. E o motivo pelo qual ela não tem mais isso, primeiramente, é o que está escrito aqui. Observe o que fala nesse livro aqui no início. No início não, no versículo... No 12 ele fala: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora no 11, no 10 diz assim:
E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então nós estamos numa caminhada agora. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A Bíblia não está incentivando ninguém a ser mais sujo, não. Aqui está dizendo que justamente nesse tempo, nós não temos como escolher ficar no meio. Ou a partir de agora, dessas primeiras contrações claras, irmãos, olha onde a ciência chegou. Eu vi um homem outro dia, um vídeo que transplantaram os braços de um homem. Estão transplantando cabelos. Irmãos, pare e pense, aonde vamos chegar? Já estão se criando uma inteligência artificial, onde o homem será um semideus. O homem vai ter acoplado ao seu cérebro algo semelhante a um Google. Enquanto você pensa em fazer uma conta, ele já pensou. O homem vai querer ser um semideus. O metaverso está só começando. Irmãos, as pessoas não têm noção do que acontecerá através do metaverso. Pessoas ficarão extremamente endemoniadas. Pessoas que começarão a viver metaversos de alegria, de pescaria, sexuais e de violência. A quantidade de pessoas se matando e matando outras pessoas irão aumentar, porque tudo aquele que ele viver lá no metaverso, ele vai trazer para a realidade. Agora pare e pense, numa hora como essa, das primeiras contrações, amados, nós temos que estar bem posicionados, indo em direção a se santificar ainda. E se santificar ainda, compreende o que, amado? Compreende a palavra. Nós agora não teremos mais aquela chance como era no passado. Quando tudo começou, não, da agora para frente, que as contrações foram aumentar, só vai suportar o que virá, como os irmãos estão na Venezuela, ou na China, ou na Síria, quem realmente estiver nesse segmento. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. Observe que ele fala de duas coisas fundamentais. Nesse versículo 11 ele fala justiça e santidade. Por que justiça e santidade? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas para que haja justiça, tem que haver a santificação pela palavra. Agora, é possível alguém ser justo sem ter amor no coração? Percebe? Aqui está falando justamente, irmãos, da essência de Deus. Deus é poder, Deus é amor, Deus é santidade. Deus não tem amor, Ele é amor. Claro que Deus é sabedoria, mas na sua essência de caráter, Ele é amor e santidade. Na sua essência de força, Ele é poder. Na sua essência de inteligência, Ele é sabedoria. Na sua essência de caráter, amor e santidade. Então, chegamos uma hora que nós precisamos se santificar ainda. E como santificamos? A Bíblia fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Então, amados, nós não precisamos que ninguém venha nos advertir. João fala: vós tendes a unção dos santos e não necessitais de vos ensinar coisa alguma. Ele não está querendo dizer que ninguém tinha que aprender mais nada. Ele estava querendo dizer, irmãos, que a unção, qual é a unção que está em nós? A unção do Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo, amados? Interpretar a palavra para nós. Principalmente,
iluminando para dentro de nós. Estamos numa hora, irmãos, que nós temos que estar fazendo a palavra como um luzeiro para a nossa vida. Porque senão, nós corremos o risco de estarmos, ao invés de indo em direção à santificação, estarmos voltando. E como que se santifica? A palavra de Deus diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração. Por que pela oração? Porque há coisas, amados, que não acontecerão de uma forma... Irmãos, Deus nos fez seres pensantes. Deus nos deu a palavra e é algo que nós temos que fazer, teremos que fazer. Observe que havia um problema em Israel e a palavra fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. Existem coisas, irmãos, que só acontecerá se houver uma oração. Senão não haveria necessidade de oração. Então a santificação começa sempre em oração. E uma das orações que nós temos que fazer é a oração que Davi fez. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi diz também dessa forma: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que nos são ocultos. Chega uma hora, irmãos, que nós já não temos mais tempo para perder com coisinhas pequenas. Irmãos, não podemos perder tempo com futilidades. Estamos em um momento diferenciado. E há pessoas, irmãos, gastando tempo, se bloqueando espiritualmente por futilidades. E por que acontece isso? Simples, irmãos. Porque não conseguimos entender algo que é muito sério. Enganoso é o coração do homem, e mais que todas as coisas, quem poderá conhecê-lo? Irmãos, nós temos que nos posicionar daquela forma que Davi fez. Irmão, nós temos que parar de olhar para nós e acharmos: ai, eu estou tão crentão. Por que, irmãos, não tenha dúvida, por que algo ainda não aconteceu em nossas vidas? Há alguma coisa errada em Deus? Então, há em quem? Irmão, você acha que Deus seja algum sádico? Ele quer ver você... Não, irmãos. Eu fiquei maravilhado com o testemunho que os irmãos contaram aqui de manhã. Primeiro, pela humildade de confessar que errou. Segundo, de ver, irmãos, como que funcionam as coisas. Muitas das vezes, amados, nós estamos andando, ou seja, nós estamos caminhando devagar, desnecessariamente, só porque nós andamos em várias direções, quando a direção é só uma: santificação. Olhamos de várias das formas, mas não olhamos da forma ideal. Que forma ideal? Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que há algo ainda em mim que precisa ser mudado. Mas não é pensar nisso de uma maneira e acabou, não. É em direção a isso. É fuçar os nossos defeitos, é fuçar as nossas incoerências. Por quê? É muito difícil enxergar os nossos erros. E muitas das vezes a gente acaba colocando a culpa em um e outro, ou até aceitando que é para ser dessa forma mesmo. Não, irmãos. Deus
tem urgência de que nós venhamos a ganhar almas, porque o tempo está acabando. E Ele nos comissionou: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. As almas estão morrendo. Só que enquanto nós ficamos dessa forma, nós não ficamos preparados. Porque não adianta, amados, ganharmos almas lá fora, mas não tratarmos. E muitas das vezes não estamos preparados para ganhar almas, porque há coisas em nós que tem que ser mudadas, para Deus nos abençoar, para que o que Ele venha nos dar não se torne para nós numa prisão e laço. É simples assim. Por isso que está dizendo: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Por quê? Porque todos os problemas que acontecem, observe Tiago falando, porque há entre vós guerras? Porque sois carnais. Combateis e guerreais. Pedis, não recebeis. Porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Enquanto algo ainda não for purificado dentro do nosso coração, nós pedimos, mas não da forma que deveríamos pedir. Pedimos com segundas intenções. Alguém fala: mas pastor, eu não posso me deleitar? Qual o problema de eu me deleitar? Nenhum. Desde que você deleita da forma certa. E qual é a forma de eu me deleitar? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja no teu coração. Quando você se deleitar em coisas, essas coisas serão para você o teu ídolo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai dividir o seu espaço no coração nosso. Simples assim. Então o ponto é: não adianta só nós ganharmos almas, evangelizarmos. É preciso nós estarmos preparados para cuidar das almas. E ficamos como que andando em círculos. Ficamos como vivendo algo cíclico, quando não entendemos que momento é esse. Porque o que compreende entender esse momento? Amados, o momento é a réplica do que acontece quando Israel estava no Egito. Irmão, é a mesma coisa acontecendo agora. Você pensa que toda essa carestia, esse arroxo salarial, você pensa que isso aí é para pegar os ímpios? Que agora você tem que trabalhar mais para ganhar o mesmo dinheiro que ganhava antes? Não é assim? Porque se o dinheiro perdeu o poder de compra, você hoje trabalha mais, mas tem o mesmo dinheiro. Você ganhou mais dinheiro, mas o preço aumentou. Não é a mesma coisa que Faraó fazia? É a mesma coisa, irmão. E aí? Numa hora como essa, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, você não entende que o justo viverá pela fé. Como assim? Simples. Estamos agora no momento, irmãos, que precisamos entender que iremos depender muito mais de Deus do que nunca dependemos. O Deus da multiplicação. Porque senão, você vai ficar da mesma forma que o mundo. O tempo é o mesmo. Todo esse arroz salarial é para que eu e você não tenhamos tempo de buscar a Deus. Só que isso aí, irmãos, não é só você saber o que está acontecendo, é você entrar nisso, para viver isso e receber o sobrenatural. Pastor, mas você quer dizer o quê? Que vão colocar dinheiro lá na porta da minha casa? Ah, tu não sabe como é que vai fazer não? Como é que vai ser não? Ora, Deus pergunta, Deus, Senhor, como é que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Aí ele explica para você como é que ele vai fazer. Ora, Deus perguntou, Senhor, como é que tu arrumou com Elias para abençoar ele quando ele estava passando fome? Ah, mandou ele numa rainha? Num rei? Mandou numa viúva. Chegamos a essa hora, irmãos,
Ou isso aqui é uma historinha. Não é uma historinha. Isso aqui é verdade. Chega uma hora, irmãos, que não dá mais para nós ficarmos em ponto neutro. As dores de parto chegaram. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o que é que bloqueia isso tudo? São coisinhas, irmãos. São coisinhas que ainda há no nosso coração, que precisam sair. E para sair nós temos que orar, mas orar com sinceridade. Amados, no mundo espiritual, tudo está atrelado a palavras, a oração. Jesus sabia que aquele homem era cego. Ele poderia falar assim, tu está curado. Não, ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Nós precisamos verbalizar para Deus com sinceridade, Senhor, eu sei que há em mim algum caminho mau. Não é eu acho, não, eu sei. Purifica-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Porque são esses erros que há em nós que fazemos, que a gente colidir com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso esposo, com o nosso marido, com o nosso filho. Irmãos, e que nos impede de avançar. Nós estamos agarrados em coisinhas pequenas. Não há mais tempo de sermos como a igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não dá mais. As dores de parto chegou. O céu não é uma utopia, irmãos. Nós estamos muito perto. A nossa salvação está bem mais próxima. Não há dúvida. A ciência se multiplicou. Guerra, rumor de guerra. Não tem como mais. Irmãos, para pensar a que nível chegou. A que nível chegou a depravação moral, a ponto de nossos filhos irem para a escola a serem ensinados coisas contrárias à Bíblia, e se você achar ruim, tu é processado. Irmãos, as dores de parto chegaram. Não podemos mais perder tempo com futilidades, com coisas de crianças, irmãos, porque enquanto nós estamos, alguém está brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, almas estão morrendo lá fora, irmãos, vidas estão lá escravizadas, e nós estamos gastando tempo com coisas pequenas. E o mais, deixamos de ser abençoados para abençoar. Deus quer trazer. Talvez você vai dizer, mas pastor, há condição de haver fartura numa época dessa? Irmãos, lá no deserto, irmãos, nós estamos no deserto. O que houve no deserto, irmãos? Maná. O que houve lá no deserto? Pão e peixe multiplicados. Só vive isso quem está nisso. Nós estamos no melhor tempo, desde que nós entendamos o que está escrito aqui. Porque o que bloqueia a gente de ver a glória de Deus são essas coisas miudinhas que ficam no nosso coração, trazendo ansiedade, mágoa, rancor, inveja. É isso que faz. Porque pessoas acham que nós vamos para Jesus para Deus mudar a nossa roupa. Agora eu vou vestir um vestido comprido, vou botar um paletó e uma gravata, para tirar o brinco. Nós vamos para Jesus, irmão, para ficar livre dessas picuinhas do nosso coração, esse coração rancoroso, complexado. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque toda pessoa, o camarada bebe, não, ele bebe porque o coração dele é cheio de complexo, ele extravada na droga, na bebida, isso. O camarada tem uma esposa maravilhosa e é infiel para ela. Por que ele faz isso? Porque ele é tão vazio, ele é tão doente, que ele não consegue ser feliz com a sua esposa.
E como que acontece isso quando ele vem para Jesus? Não há uma oração mágica, é pela palavra que ele é curado. Mas se ele não se deixar ser curado pela palavra, ele acha que ele vai vir, vai ganhar um objeto ungido e a vida dele vai mudar. Mas, amados, o princípio de todas as curas é: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Por isso que hoje eu fiquei em estado de êxtase. Eu fui para casa, sabe, parecia que eu estava flutuando. Porque, irmãos, eu não deleguei nem o irmão Ricardo, nem o irmão Batista, Antônio Batista, e nem a sua esposa a dar aquele testemunho. Eles que vieram me contar o testemunho para mim, e o outro postou no grupo. Ele falando com a sua própria língua, que ele entendeu que Deus o tratou aonde ele tinha um problema. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Tem pessoas que acham que ele veio para Jesus para aprender. Observe bem. Aprendei de mim. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ó, o homem está cansado, está oprimido, o fardo do pecado. Aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Que eu falo várias línguas, que eu tenho muita fé, que eu sou manso e humilde de coração. Amados, que não vai aprender com Jesus é ser manso e ser humilde. Só que não há humildade no coração cheio de mágoa, não há humildade no coração cheio de complexo. É para isso que nós viemos aqui, irmãos. Que enquanto nós não nos despojarmos de toda essa arrogância, Deus não pode fluir em nós. Isso não quer dizer que é só isso que iremos aprender com Jesus, mas o princípio de tudo que iremos aprender com Jesus, primeiramente, é ser manso e humilde. Iremos aprender um monte de outras coisas, mas se primeiro não passarmos pelo crivo da humildade, da mansidão, estamos bloqueados. Tem pessoas enganadas com o evangelho, irmãos. Tem pessoas andando em círculo, mas nessa hora não dá mais. Precisamos, irmãos, afundar o pé no acelerador em direção ao céu, à santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santidade trafega em 3 vias: na alma, no corpo e no espírito. Para que haja santidade no espírito, tem que haver santificação no coração. E muitas das vezes estamos simplesmente mendigando as bênçãos do Senhor, estamos simplesmente deixando de ser abençoados. Por quê? Porque não entendemos. Olha aqui a receita, o último livro da Bíblia, a receita, irmão, para agora. Eu não inventei isso, não. Eu tinha preparado até uma outra palavra. Quando eu ajoelharia, vocês viram que eu estava manuseando o celular na Bíblia, no celular, porque Deus fala que a esposa diz: vem, o que ouve diga vem, e quem tem sede, venha. Irmãos, será que nós estamos com sede de Deus mesmo? Ou não? Será que nós estamos dizendo vem mesmo ou não? Será que nós estamos sonhando com o céu, rua de ouro, irmão? Não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais nada. Isso aqui é só um minuto. Num abrir e fechar de olhos, todos nós seremos arrebatados. Isso não é uma utopia, isso é uma verdade. Mas parece que as pessoas estão pensando só no aqui e agora. Casavam, davam-se em casamento. Não, irmãos, eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, vai parar de estudar, mas se você estudar e trabalhar pensando no céu, você não vai sentir as pedradas, você não vai sentir as afrontas, você não vai sentir mais nada. É disso que eu estou falando. É isso que a igreja do passado vivia. As irmãs lavando roupa, não tinha máquina de lavar no tanque e louvando ao Senhor. É essa a diferença. Estamos muito distante, desconectados do céu. Precisamos voltar para aquele nível de amor e de sede. Quem tem sede, vem. E quem tem fome,
E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. As dores de parto chegaram. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Nesse momento, Pai, eu te agradeço, Deus, por tua palavra. Senhor da glória, sabemos que os dias são maus, que os dias estão abreviados, que as dores de parto chegaram, ó Deus. Senhor, dá-nos graça para que possamos prosseguir em direção à santidade, Senhor. Dá-nos graça, meu Senhor da glória, para que possamos estar de pé. Dá-nos graça, meu Senhor, para que possamos estar alertos, preparados, se santificando, se tornando cada vez mais justos, para que possamos, ó Pai, num tempo desse de crise, de escassez, ser um oásis para as pessoas que estão sedentas, ser uma bênção para a nossa família, meu Pai. Ó Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Pai. Adestra as nossas mãos para a peleja. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus.